Graças e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Porque assim como as crianças adoram ao Senhor com seu perfeito louvor, com toda essa ansiedade, com toda essa alegria, de estarem aqui na casa do nosso Deus, louvando o seu santo nome, nós também vamos louvar esse Deus que é santo. Santo nome. Capítulo 36, o verso que nós vamos tomar como base para pensar nessa noite, o verso 26. Livro de Jó, capítulo 36, e é aquilo que a gente vai tomar como base para pensar o verso 26.
Preste atenção nesse texto. Diz assim a palavra de Deus, livro de Jó, capítulo 36, o verso 26. Eis que Deus é grande, e nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Amém? Amém. Tá. Quem está dizendo isso é Eliú. Eliú é o quarto amigo de Jó. Três chegaram, Eliú está lá também. E provavelmente é o mais jovem. Ore comigo, irmão. Peça para Deus ministrar o seu coração. Quem faz isso é Deus, pelo Espírito Santo. Eu espero que Ele possa nos atrair, nos convencer. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite. Obrigado por tudo que tenha ocorrido, pelas nossas orações entregues em Tuas mãos. E agora, Deus, quando vamos pensar nas Sagradas Escrituras, nós precisamos que o Teu Espírito Ele possa primeiro nos atrair, depois nos convencer, nos converter a Ti mesmo e iluminar esse texto em nossa mente. Trata conosco, Senhor. Fala a Tua igreja de uma maneira especial. Que ninguém saia como está. Nós já estamos bem. Queremos sair daqui muito melhores. Portanto, Deus, Espírito Santo, nos atrai para a Tua palavra. Oramos pedindo a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como eu disse, Jó tinha 3 amigos, que agora eu acho que eu não vou lembrar o nome dos 3, lembro de alguns. Bildade, alguém lembra de outros? Zofar e outro? Elifaz. O quarto é Eliú. A gente estudou sobre esse texto há vários anos, há alguns anos atrás, e nós vimos que os amigos de Jó não foram muito agradáveis com ele, não foram assim tão amistosos e amigos como deveriam ser. Não foram. Eles trataram Jó como um incrédulo. E Jó era um homem de Deus. A Bíblia diz que era um homem de Deus, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Se eu não me engano, eram essas 3 características que a Bíblia fala de Jó. Capítulo 36, o verso 26. Tem algum problema? Pronto, é isso aí. Então, meus irmãos, Jó, como eu disse, ele tinha 3 amigos que não foram tão agradáveis com ele. E nem tampouco Eliú foi agradável com Jó. Mas não implica dizer que eles não tivessem palavras que viessem da boca de Deus. Essa palavra aqui veio da boca de Deus. Veja que texto lindo falando sobre Deus. E hoje a gente vai falar exclusivamente sobre Deus. Tem gente que dizem que igrejas por aí, algumas igrejas, ela fala muito mais do diabo do que do próprio Deus. Hoje nós vamos basicamente falar só sobre Deus. A pessoa de Deus, algumas características de Deus aqui nesse texto. Então, para começo de conversa, para começar a nossa conversa, eu quero dizer para você que Deus não se entende na nossa compreensão humana. Nossa mente é muito pequena para compreender Deus na sua complexidade, na sua plenitude. Nós não conseguimos entender Deus na sua plenitude, é impossível. Simplesmente impossível compreender Deus na sua plenitude. Impossível. Nem adianta tentar, que nós não vamos conseguir conhecer Deus na sua totalidade. Nós devemos lutar, devemos procurar buscar conhecer Deus, mas saiba que na totalidade não. Porque, meus irmãos, Deus, Ele é perfeitamente puro, perfeitamente santo e cheio de amor. Isso é Deus, Deus é isso aí. Mas o que é que nós vamos ver sobre Deus no texto? Olhe para o texto e veja que há algumas declarações feitas aí, e nós vamos pensar nessas declarações que foram feitas sobre Deus. Primeira declaração diz: Deus é grande. Deus é grande. A gente poderia começar a pensar sobre isso. Vamos imaginar que uma criança, por falar sobre crianças, tem algumas crianças aqui, né? E eu não sei se alguém está tomando conta. O ideal é que, já que Tatiane vai para lá, traga as crianças para aqui, por favor. É hora das crianças estarem aqui também para entender aquilo que Deus está falando da sua igreja. Então, vamos imaginar que uma criança, um
pai chega para a criança e quer ensinar sobre Deus, ele diz: meu filho, Deus é muito grande. Aí a criança sai aqui na frente da igreja e olha para a fachada da igreja e fala: pai, Deus é tão grande como o prédio da nossa igreja. Ele diz: não, é mais. Aí ele vai um pouquinho mais para o lado e olha para esse prédio que está aqui atrás, de 3 andares mais ou menos, acho que são 3 andares, e ele olha de lá e fala: pai, Deus é tão grande quanto este prédio aí. O pai diz: é mais. Só que essa criança, ela tem uma capacidade intelectual grande. Aí ela diz: pai, Deus é tão grande quanto uma árvore de 150 metros. O pai diz: é mais. Pai, Deus é tão grande como um avião que vai a vários pés de altura, 13.000 pés. Ele diz: é mais. Pai, Deus é tão grande quanto a lua. Pai diz: mais. Pai, Deus é tão grande quanto a galáxia. Ele fala: mais. Pai, Deus é tão grande quanto outra galáxia. Ele diz: mais. O filho diz: pai, eu não consigo mais pensar. E o pai diz: chegou aí. Nós não conseguimos dimensionar Deus. Deus é muito grande, além da compreensão humana. Veja que Eliú está dizendo: Deus é grande. Meu irmão, vai muito além da nossa capacidade de grandeza. Nós não temos ideia. Aliás, o ser humano não conseguiu sair da sua galáxia. Acho que todo mundo sabe disso. Nós não conseguimos. Aliás, tem muitos lugares da nossa galáxia que nós nem fomos ainda. E vamos passar a vida inteira e não vamos sair da nossa galáxia. A não ser através de olhos telescópio. Além do robô que tem um agora que eu não sei se a Alexandre sabe o nome, um que lançaram agora, que é uma capacidade impressionante. Com esses olhos dos telescópios, a gente consegue sair das nossas galáxias. Aliás, da nossa galáxia. Mas, meus irmãos, não conseguimos compreender quem é Deus. O tamanho de Deus. A Bíblia diz que Ele mede a palmos o cosmos. Mais ou menos assim a Bíblia diz. Imagina. Meus irmãos, Deus é grande demais. Por isso que Eliú faz essa declaração e ele diz, no verso 26, eis que Deus é grande. Talvez a palavra grande para Deus fique pequena, porque Ele vai muito além da nossa capacidade. Mas Eliú, ele faz outra declaração. Ele diz depois, eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. Nós não compreendemos Deus na sua totalidade. Eu já disse para os irmãos, já disse várias vezes, meu irmão, o que não vai tornar o céu monótono não é o que a gente vai ver lá, não são as pessoas que nós vamos encontrar, não é o que a gente vai participar. O que vai tornar o céu não monótono é a presença do Deus, a presença do nosso Deus, porque Ele é tremendo e a nossa compreensão, a nossa mente humana não consegue chegar perto, nós não conseguimos compreender Deus na sua totalidade. Deus ultrapassa o nosso entendimento. Eu disse para os irmãos várias vezes que eu vi um médico daqui de Campina Grande, nem sei se ele está vivo ainda, morreu, aquele que mexia com a cabeça, Rafael Holanda. Ele era neurocirurgião. Ele disse uma certa vez, dando um testemunho, parece que ele era crente, eu não sei, ou pelo menos aquilo que ele disse foi muito engraçado. Ele disse: olha, às vezes chega algum paciente e a gente pega o paciente por uma questão de ética, a gente faz a cirurgia.
Às vezes chega um paciente e a gente faz uma cirurgia e diz, foi tudo perfeito. E ele disse, às vezes aquele paciente que a gente olhou e disse que foi tudo perfeito, ele morre. E o paciente que a gente disse, fez por ética, não tem jeito, ele vive. Sabe por quê? Porque a vida está nas mãos de Deus. Nós não compreendemos Deus. Na sua totalidade, não. Tem gente que passa por acidente, é uma coisa terrível, vai para o hospital, só tal a frieirinha e escapa. E tem gente que morre de um espirro. É incrível. Incrível, você não consegue compreender. Mas o importante é entender que Deus está no controle de todas as coisas. Meu irmão, nós não conseguimos compreender Deus. Pastor, eu quero agora na minha vida compreender Deus em sua totalidade. Primeiro que a nossa mente não cabe. Você não consegue compreender Deus. Como é que você vai compreender um mistério da teologia, que ainda é um grande mistério, embora pela fé nós acreditamos, quando a gente fala Deus, é mas três pessoas distintas. Portanto, a gente diz que Jesus é Deus, a gente diz que o Espírito Santo é Deus, e a gente diz que o Deus Criador é Deus. Como é que pode isso? E a gente diz, mas é um só. Pela nossa fé, a gente acredita que são três pessoas distintas, mas é um só Deus. Meu irmão, isso é impossível de compreender. Eu falo compreender na totalidade, entender Deus. Como é que vai entender Deus? Não tem como. Algumas maneiras que eu comecei a pensar sobre Deus e a tentar entender Deus de uma maneira mais fácil, na questão da trindade, né? Aquilo do ovo, né? Que a gente fala que é casca, gema e clara. Mas quando a gente pega se eu pegasse um ovo aqui, olhar, botasse para você e falar, que é isso? Você vai dizer que é um ovo. Você não fala casca, gema e clara. Então é um só. Deus é um só. A outra maneira que eu achei muito fácil de se entender também a trindade, ou tentar entender a trindade, você olha para mim, aqui tem um filho, tem um marido e tem um pai. Três, mas é um só. Então para mim já é suficiente. Mas meus irmãos, não pense que nessa vida inteira você vai conhecer Deus, nem na próxima, na totalidade. Tá? Porque Deus é infinito. É muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Lembra da criancinha? Mas pai, é do tamanho de prédio? Pai, é do tamanho de um avião, da altura de um avião? É do tamanho de uma galáxia? Meu irmão, Deus é quando você pensa, não consigo mais. É aí. Porque muitas vezes, quando a gente pensa que não vai conseguir, é que Deus começa a agir. Quando as forças nossas acabam, é que Deus começa a agir. Então, meus irmãos, nós não compreendemos Deus na sua totalidade. Não adianta. Pastor, agora para o resto da minha vida eu vou fazer um esforço para conhecer a Deus totalmente. Você se ilude, você está iludido, não é assim? Você não vai conhecer Deus totalmente. Nem aqui, nem lá. Mas o que é que a gente faz? Eu já conheço um pouquinho de Deus, amém. Mas não se contente com um pouquinho não, queira mais. Só que você não vai conhecer totalmente nunca. Mas há um terceiro detalhe aí, uma terceira questão sobre Deus que eu gostaria de falar nessa noite. Ele diz, seus anos não se podem esquadrinhar. Não há como calcular os anos da vida ou da existência de Deus. Deus, na verdade, é o que se pode chamar de eterno perfeito. O que é que significa isso? Não tem começo e não tem fim. É que você vai acreditar nisso, meu irmão? Não tem começo e não tem fim. É que vai acreditar nisso? Sabe por quê? Porque nós somos finitos. Seres humanos têm começo e têm fim. Todos nós. Alguém diz que a vida do ser humano é como se fosse uma mão, né? Começa onde?
agora eu me atrapalhando. Eu acho que é por aqui. Começa por aqui, vai, chega no topo e depois começa a descer. E aí chegou a hora de ir para o céu. Nós somos assim. Deus não tem essa sequência. Sabe por quê? Porque Deus não foi criado. Como é que eu vou acreditar nisso? Uma palavrinha pequena chamada fé. Ou você acredita pela fé, ou nem adianta acreditar em Deus, porque Deus não foi criado. Deus é o único ser pré-existente. Existe antes de tudo, e quando tudo acabar, ele vai continuar existindo do mesmo jeito, porque Deus não tem limite. Como é que eu vou compreender isso na minha pequena mente? O camarada nesse templo que tem a cabeça maior, que eu não sei se sou eu ou o Luiz, um dos dois. O Luiz ou eu? O cara que tem a cabeça maior, mesmo nós não conseguimos compreender Deus, não. Porque Deus é além. Deus vai além da nossa capacidade mental. Somos muito pequenos comparado a Deus e a grandeza de Deus. Então, como ele diz aqui, Deus não se pode enquadrinhar. Não se pode esquadrinhar. Deus, não tem como a gente entender Deus e saber quando ele foi criado, como ele foi criado. Primeiro que Deus não foi criado, Deus é pré-existente, Deus é justiça. Então nós seres humanos somos muito resumidos para tentarmos compreender Deus na sua capacidade. Agora, tu aí, Michel ou Michael, por favor, puxa a porta e liga esse ventilador aí, esse que está aqui em cima. Sim, puxa, liga. Fique esperto, que eu vou te pedir mais, viu, Mãe? Alguém já está sentindo o vento do ventilador? Quem está sentindo, levanta a mão. Pode ligar. Fernando, liga isso aí, no máximo que puder. No máximo. Sim. Alguém está sentindo? Quem está sentindo, levanta a mão. Legal. Pode baixar. Pode desligar. Michael, o penúltimo. Liga aí. Esse eu acho que gira também. Vai, no máximo. No máximo. Quem é que está sentindo o ventilador já? Acho que todo mundo sentiu, né? A Alice já bota no pé. Pode ligar. Deus é exatamente assim. A gente não vê, a gente sente. Eu posso dizer para você, meu irmão, eu nunca vi Deus, nunca vi assim, visível manifestação nenhuma do Senhor. Mas eu sei que Deus existe, porque é como o vento, pela fé, bate em mim, toca em mim. Eu sinto que Ele existe. Viver com Deus é saber que Ele é soberano, é saber que Ele é o Senhor, é saber que Ele é grande, além da minha capacidade mental de compreender quem Ele é, do tamanho dEle. Viver com Deus e viver para Deus é entender que a minha mente jamais compreenderá Deus na sua totalidade. É entender que os anos que Ele tem não tem como esquadrinhar. Não tem como fazer isso. Deus começou quando? Deus não tem começo, não. Quem tem começo é você e eu. Deus não. Deus é pré-existente. Agora, o que é que a gente faz? Muitas vezes nós limitamos Deus, a Bíblia Sagrada e as coisas de Deus à nossa compreensão humana. E é que entra o problema, porque a gente vai querer que Deus tenha um começo, um meio e um fim. Deus nem tem começo, nem tem meio, e nem tem fim. Ele é o Senhor. Ele estava antes de todas as coisas e Ele vai estar depois de todas as coisas. Sabe aquilo que a gente fala? O cara
faz maior algazarra com Deus, fala mal de Deus, diz um monte de coisa com Deus, e Deus fica tranquilo lá e alguém diz, e eu já pensei sobre isso, eu fiquei pensando, meu Deus, por que Deus não faz nada? Porque todo ser humano tem prazo de validade. O nosso prazo de validade aqui é, no máximo, 100, 100 e poucos. E olhe lá, se chega. Depois disso, todo mundo morre. Deus olha para o ser humano, falando um monte de asneira, de besteira com ele, e Deus olha e fica tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus tem a eternidade a seu favor. Os homens morrem, e Deus está lá. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus soberano. Que, como eu disse, é grande, além da minha compreensão. Não consigo compreender. Totalmente compreender Deus não conseguimos. E os seus anos não se podem esquadrinhar. Ele é, antes de tudo, ele continuará sendo Deus do mesmo jeito, depois de tudo. Ele é o Senhor. E um dia vamos conhecê-lo face a face. Vamos estar na presença de Deus para adorá-lo para sempre. E não tem coisa melhor. Então, meu irmão, nessa noite, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter compreendido um pouquinho sobre Deus. Agora, sem fé, é impossível compreender ou tentar compreender. Porque se você for colocar ciência, se for colocar lógica, às vezes, nas coisas de Deus, muitas vezes Deus age sem a lógica humana. Ele pode fazer um milagre. E a lógica humana acabou. Sabe, Deus é aquele que, às vezes, a lógica não bate muito com ele, não. Porque ele, através do milagre, ele muda a lógica das coisas. A lógica era o carro parar daqui a pouco. E Deus faz o carro ir até chegar lá. Deus é o Senhor, continuará sendo Senhor. E nós temos que adorá-lo, amá-lo e honrá-lo, porque ele é o nosso Deus. Deus nos abençoe. Vamos encerrar o nosso culto. Quem dos irmãos quiserem vir à frente para pedir oração, para se colocar no lugar de alguém, você lembra de alguém que está precisando de oração, pode vir aqui para frente. Pode ficar de pé, todo mundo. Se você quer oração por você mesmo, por alguém, enfim, está passando por alguma necessidade, quer clamar pela vida de alguém, vem aqui para frente. A gente fazia isso e nós vamos continuar fazendo. Graças a Deus as coisas têm normalizado, então vamos continuar no normal da vida da nossa igreja. A irmã Maria completou o ano ontem, nós vamos aproveitar para agradecer pela vida dela, né? Fica aqui junto de mim. Já que eu acho que daqui a pouco ela vai embora, né? Vai embora daqui a pouco, não? Ah, então tá bom. Então vamos orar, Deus abençoe a irmã, né, completando mais um ano de vida, e você ora pelas suas necessidades, vamos orar. Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, e obrigado pelo que o Senhor é, pela tua bênção na nossa vida, por o Senhor ser aquele que é o soberano e que a nossa mente não consegue compreender. Muito obrigado. Mas mesmo assim, sem compreender o Senhor na totalidade, nós te amamos e te adoramos pelo que já compreendemos do Senhor. O pouco que conhecemos do Senhor, já nos encantamos e já amamos, já queremos para o resto da vida. Obrigado, Deus, por o Senhor ser tão bom e se preocupar conosco. Muito obrigado. Agora, Deus, obrigado pela vida da irmã Maria. Abençoa, supre suas necessidades. Obrigado por mais um ano de vida. Que o Senhor supra cada uma das suas necessidades conforme a tua vontade. Abençoa, livra de todo mal. Pedimos a tua bênção sobre a vida dela. E sobre cada um dos meus irmãos que aqui estão na frente, eu não sei quais são as necessidades dos meus irmãos, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Por isso, Deus, cada pessoa que está aqui representada, se representando a sua própria vida, se representando a vida de alguém, nós queremos pedir, Deus, faz um milagre extraordinário, como assim o Senhor quiser. Porque o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, o Senhor é aquele que muda a lógica. Às vezes a lógica diz que a perna está quebrada, o Senhor pode perfeitamente colar aquele osso e ficar perfeito, porque o Senhor pode todas as coisas.
a lógica diz que aquela pessoa vai morrer, e às vezes o Senhor faz um milagre e a pessoa não morre. Por isso, Deus, a lógica não funciona muitas vezes com o Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode fazer um milagre e mudar a situação. Por isso, Deus olha cada irmão, cada irmã que está aqui, e como o Senhor quiser, dispensa da tua bênção sobre a nossa vida. Obrigado, leva-nos em paz, dá-nos um restante de semana feliz, abençoe o encontro da consciência cristã, que possa tocar em muitas vidas, e o teu Espírito possa ministrar a tua igreja nesses dias também. Obrigado, leva-nos em paz, e dá-nos uma semana feliz. Pedimos também, ó Deus, por todas essas pessoas que vão participar desses carnavais aí da vida. Tem misericórdia, Senhor. Poupa essas vidas, e que ano que vem, muitos que estão aí nesse mundanismo, possa reconhecer que Jesus é o Senhor e virem adorar o Senhor nas igrejas ano que vem. E possam deixar de lado essa festa da carne, que não pertence ao reino de Deus. Então, ó Deus, abençoa, livra, poupa vidas, para que ano que vem muitos possam receber Jesus como Senhor e Salvador. Dá-nos uma noite feliz, leva todos nós em paz e tranquilos para os nossos lares. Obrigado por tudo, agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, vai em paz. Uma semana feliz.